Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira, Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Se você não conhece o Finestra, seja muito bem-vindo. Se você é torcedor rival, muito boa sorte. Se você gosta, simpatiza ou realmente torce para a Juventus, você está no lugar certo, porque aqui a gente fala muito da Juventus e mais um pouco da Juventus. E não se esqueça de se inscrever, espalhar para os amigos que existe esse canal. De repente, alguém que gosta desse clube, como você que está vendo pela primeira vez, não sabe da existência de torcedores nativos da Juventus no Brasil. E não se esqueça de ativar o nosso sino, o mais bonito da internet. Ou não? Olha que sino dourado, bonito, você já ativa e não perde os próximos vídeos do Finestra. Lembrando que quem for inscrito no próximo campeonato, na próxima temporada, vai concorrer a alguns brindes do Finestra, como bonés, mini bolas, alguns produtos que devem chegar da Juventus para nós. Afinal de contas, falamos em nome do fã-clube oficial da Juventus, que sempre no final de um mês de agosto, início de setembro, manda produtos oficiais para a gente sortear entre os sócios. Mas como a gente fica sempre com um produto a mais, eu vou sortear também no canal, como por exemplo a bolsa térmica, que voltará a ser sorteada durante a próxima temporada. Mas para isso tem que ser inscrito no Finestra. Muito bem. Hoje é dia 21 de junho, é aniversário do rei. Não, não do rei do futebol, mas do rei de Turim, do Leroy, do Michel Platini, nosso ídolo, que completa hoje exatamente 70 anos. Eu quero falar uma coisa do Platini e olha só, eu queria mostrar essas imagens lindas do Michel, o nosso eterno rei de Turim. Cadê? Cadê? Falhou, falhou. Olha o Michel aí, agora não vai falhar. Olha o Michel. Uma vez o Gianni Agnelli chegou no vestiário e flagrou o Michel Platini no intervalo fumando, né? E aí o Gianni Agnelli falou assim: Michel, mas você, um atleta como você fumando, como assim? Você não pode fumar, Michel. O Michel Platini virou para o Gianni Agnelli e falou: advogado, quem não pode fumar é o Bonini. O Bonini era um jogador loirinho, tá? Que caía ali muito pela lateral do campo. Ele falou: quem não pode fumar, avocato, é o Bonini, porque ele tem que correr, não eu. Né? Veja a moral que tinha o Michel Platini com o Gianni Agnelli, né? O avô do AA, o grande velho Agnelli. Essa é uma das várias histórias do Platini. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto muito sobre a vida do Platini, fora, né? Eu não conto aqui os títulos que ele ganhou, os troféus, ele ganhou 3 bolas de ouro, enfim, era ídolo do Zidane. Então, quem foi melhor? Olha, o Platini foi mais habilidoso que o Zidane. O Zidane ganhou a Copa do Mundo e a Eurocopa. O Platini ganhou a Eurocopa, não ganhou a Copa, mas eliminou o Brasil. O Brasil do Sócrates, do Zico, do Careca, foi eliminado pelo Platini. Também no aniversário do Platini, veja você, ele perdeu o pênalti na decisão de pênalti, mas ele fez o gol no tempo normal. O Platini, ele foi melhor, foi mais habilidoso que o Zidane. Se para vocês ser melhor é o habilidoso, ele foi mais habilidoso que o Zidane. Mas o Zidane ganhou uma Copa do Mundo. Enfim, muita saúde para o Platini, que será que pode ser o nosso próximo presidente? Interrogação. Quem sabe? Né? Não podia deixar começar o vídeo falando aí do Michel Platini. Vamos falar um pouquinho do Vlahovic. A situação do Vlahovic continua tudo na mesma. O Milan teria igualado a mesma proposta que ele recebeu da Juventus, aquela de redução de salário, né? E ele não quer. Quer dizer, o negócio dele é manter o salário alto. Isso vai dar um pouco de dor de cabeça, mas ele não deve ficar na Juventus. Então, nesse momento, a situação do Vlahovic é
não vai nem para cá, nem para lá, né? Já que ele não tá, ele está irredutível, ou o empresário dele está fazendo a cabeça dele para ficar irredutível. A gente sabe que hoje em dia os empresários ficam muito em cima dos seus respectivos jogadores. Então, só para pontuar e atualizar para vocês, a situação do Dusan tá igual, tá na mesma, tá? Mas não deve ficar na Juventus. E eu queria falar para vocês o seguinte, falando em Juventus, né? Eu não sei se vocês viram hoje, né? Na DAZN teve uma entrevista do Locatelli, né? E o Locatelli falou o seguinte, que o Tudor, desde que ele chegou na Juventus, né? E desde aquele momento que os jogadores pediram para ele ficar, ele diz o seguinte, segundo essa entrevista do Locatelli, ele fala que o Tudor que ele consegue transmitir a juvenilidade aos jogadores, que ele consegue transmitir o DNA bianconero. Ele não falou que o Mota não transmitia, também não precisa falar, mas ele falou claramente, o Tudor ele transmite para a gente o que é o DNA desse clube e transmite uma vontade maior, um entusiasmo maior em entrar em campo defendendo essas cores. Em contrapartida, o Tudor, quando encontrou alguns jogadores que não são italianos, né, caso do Kalulu e caso do Thuram, ele falou o seguinte, ó, aqui vocês estão na Juventus, aqui se vence. Aqui não tem desculpa, aqui se joga para vencer, aqui se vence. Claro que não vai vencer sempre, mas vejam a dinâmica de diferença de um treinador que falava publicamente que não tem obsessão pela vitória e um que chega para os jogadores que não são italianos e falam claramente. E olha que o Thuram é filho do Lilian Thuram, vocês sabem disso, que jogou na Juventus, ou seja, ele sabe o que é jogar na Juventus. O pai dele foi, de certa forma, ídolo aqui na Juventus. Então, veja você que mesmo assim, mesmo o Tudor sabendo disso, do Lilian Thuram, chegou também, falou a mesma coisa para o Kalulu, ó, aqui é a Juventus, aqui se joga para vencer e não tem conversa, né? Claro que a gente sabe que o Tudor é um treinador com suas limitações, é um treinador jovem, mas quem sabe com o tempo, eu digo com o tempo, não 4, 5 meses, nem falo em relação à Juventus, quem sabe nos próximos 5 anos, mesmo um dia ele fora da Juventus, ele não cresça como treinador e se torne um treinador muito bom. Não um treinador fora de série, mas um treinador muito bom, né? A gente não sabe, de repente daqui 6, 7 anos ele pode ser treinador da Croácia e fazer um bom papel com a Croácia numa Copa do Mundo. É isso que eu estou falando, né? De qualquer forma, eu espero que essa mentalidade vencedora continue não só nesse Mundial, mas principalmente para a temporada do Campeonato Italiano e, obviamente, da Champions. Por falar em Super Mundial, né, eu não vou aqui ficar abrindo polêmicas, se os europeus estão jogando com vontade, se não estão, cada um tem sua opinião, eu tenho a minha, é um assunto polêmico, né? Eu acho que não foram só os brasileiros que pararam os europeus, a gente viu o time árabe parando o Real Madrid, a gente viu o time mexicano parando a vice a vice-campeã da Europa, então não foi só os brasileiros, então é uma questão de qual que é o melhor nível, né? Não se pode por um jogo definir nível de campeonato, né? Isso é uma falácia, até porque o atacante principal da vice é argentino, é sul-americano, mas a Juventus está jogando, e eu sempre falei que a Juventus até para jogar o antigo troféu troféu TIM, a Juventus entrava para vencer, né? Os amistosos. Vocês que acompanham o canal, lembra que a gente fazia aqui o pós-jogo dos jogos de pré-temporada? Até nos Estados Unidos mesmo, a gente quando jogou contra o Real Madrid no ano passado, e foi nos Estados Unidos, inclusive, a gente bateu por 2-1 o Real Madrid, que jogou completo, com o Vinícius Júnior e tudo, a gente ganhou de 2-1, e eu brinquei, né, falei, olha, não vamos levar a sério, porque não é porque a gente ganhou do Real Madrid que a gente está preparado para ganhar a Champions, é só para dar aquele aquecimento nas pernas, não é
um jogo assim para valer. É claro que o Mundial da FIFA é muito mais para valer do que um simples torneio preparatório, mas não se esqueçam de um detalhe importante, as famosas letras miúdas. Os times europeus, os jogadores europeus estão trabalhando nas férias, tá? Sob o pagamento de 2 milhões. Hoje me falaram que não é 3 milhões, que é 2 milhões a cada vitória, enfim. Enfim, né? E amanhã tem Juventus, o horário de Brasília é 13 horas, 1 hora da tarde, e é claro que a gente vai ter Finestra Bianconera amanhã. Mas atenção, o vídeo de amanhã não é logo depois do jogo, tipo 3 horas, é um pouco depois. O vídeo deve estar no YouTube umas 5, 6 horas da tarde. Por quê? Porque eu quero averiguar algumas informações de bastidores que tem a ver com o mercado. A única coisa que eu posso antecipar para vocês é: o Juventus está firme na ideia do Osimhen. É o nome que a Juventus quer. A gente falou isso no último vídeo, mas eu só estou atualizando porque houve um novo contato ontem entre Juventus e o empresário do Osimhen. Mas eu preciso averiguar mais algumas coisinhas, então eu vou esperar para gravar o pós-jogo. Não vai ser às 3 horas, e sim umas 5 horas. Vocês já devem estar com o vídeo aí disponível no YouTube. Por falar nisso, por falar em jogo da Juventus amanhã, do Mundial, uma vitória classifica a Juventus para outra fase, sem depender de ninguém. Na próxima quinta é o jogo contra o City. Eu não sei se o Guardiola vai mesclar o time, se vai pôr reservas. Não pode pôr reserva 100%, pode mesclar só. Não pode, tá? Não pode. A FIFA não gosta que põe as reservas. Mas a gente sempre brinca, mas brincadeira com bom sentido, né? Cuidado com as fake news. Eu tava vendo uma emissora aí, tá transmitindo o jogo do Fluminense, falando que o Brasil está se candidatando para o próximo Supermundial. Até aí a gente sabe que houve essa conversa do atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, mas aí entrou a fake newsinha, né? Nessa transmissão alguém disse assim: opa, que coisa, os espanhóis que são contra o Mundial estão levantando o dedo e querendo se candidatar a ser a próxima sede do Supermundial. É uma fake news, tá? Né? Como eu falei algumas vezes, esse Supermundial entrou no lugar da Copa das Confederações. Esse Supermundial, ele entra para ser um torneio teste para a Copa do Mundo. E parece que a próxima Copa do Mundo deve ser na Espanha, não é isso? Não tenho certeza. Mas se for na Espanha, veja bem, estou falando se for na Espanha, não tenho certeza, me corrijam aí. Espanha com outro país, agora vai ser assim, não vai mais ter Copa do Mundo num país, ou é 2 ou 3 países. É Espanha, Marrocos e mais um, não é isso? Enfim, a Espanha parece que está no meio do balaio aí. Então é óbvio que a Espanha é favorita para sediar se for um evento teste. Não é que a Espanha atravessou o Brasil, eles distorcem a narrativa, distorcem. Enfim, é isso que eu queria falar. E vamos ver se a Juventus amanhã vence, não precisa ser 5-0. Se vencer de 1-0 tá bom demais. É claro que o saldo de gols é importante. E como eu falei, quem me conhece sabe, e vocês que acompanham o canal sabem, a gente vai sempre torcer para a Juventus, independente da competição. É Copa Itália, é Campeonato Italiano, é Supercopa, é Mundial de Clubes, é Champions, é UEFA Champions League, é Conference League, é Troféu Team. A me interessa vincere. O que importa para mim é vencer, tá? E tomara que amanhã venha mais uma vitória para a gente ficar um pouquinho mais empolgado com o Igor Tudor. É isso, boa noite a todos vocês. Like no Finestra Bianconera, nos vemos sempre forza Juve. Fino a lá, fine. Ciao ragazzi, bom sábado e até amanhã. Forza Juve.